Chegamos ao seu lar com mais um programa Cântico de Sião. Este é um programa que tem a responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus apresentada através dos louvores, através da palavra de Deus falada e através dos cânticos que nós cantamos, os cânticos espirituais. Nós queremos dizer para todos vocês, cabo-verdianos que falam a nossa língua, boa tarde, cheio da paz e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que é português também, que fala a nossa língua portuguesa, nós queremos dizer para você também boa tarde, cheio da paz e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os hermanos hispanos que não hablam a língua portuguesa, nós queremos dizer que Deus la bendiga em nome de Jesus. Aleluia. For all that does not speak Portuguese, I would like to say God bless you and welcome to this program. Deus abençoe a vocês, todos que estão nos assistindo, todos que falam a língua portuguesa, a língua de Camões, e também aqueles que não falam a nossa língua, porque eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem e que não falam uma palavra em português. Eu conheço vários irmãos que eles já me conhecem, eles dizem, ei, irmã Televeja. Então, quer dizer, muitos irmãos nos assistem. E eu quero dizer a você que você é bem-vindo ao nosso programa, esse programa que tem a responsabilidade de trazer até você a palavra de Deus, como já disse até você. E esta é uma patrocinação das Boas Novas Internacionais que chega ao seu lar todos os sábados às 3 da tarde, neste mesmo horário, nesta mesma emissora e neste mesmo programa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Eu estou contente de anunciar a vocês que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele liberta e que Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A você, irmã Antunes, que começou a assistir o nosso programa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma tarde abençoada, uma tarde cheia da paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim também a você, Fátima, que nos assiste todos os sábados, quero dizer para você também que Deus te abençoe. A todos os irmãos que eu não conheço pelo nome, que Deus abençoe a todos vocês. Se vocês têm uma tarde abençoada por Deus, um sábado abençoado por Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Não existe um Deus como o nosso Deus. O nosso Deus, ele está acima de todos os deuses. E por isso nós glorificamos ao seu nome, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós iremos louvar o Senhor nessa tarde com hinos maravilhosos para seu enlevo espiritual, para o nosso enlevo espiritual, porque não quer dizer que eu estou aqui falando esse programa para você, que é só para você. Não, eu também estou falando para mim própria. E eu glorifico ao Senhor, porque Deus fala conosco. Como já disse para vocês, a semana passada nós fizemos um programa. Nós estamos falando sobre os 7 espíritos que estão invadindo a igreja e o mundo nos dias atuais em que nós estamos vivendo. E nós temos que estar acordados, com nossos olhos bem abertos a estes espíritos, porque senão eles entram dentro das nossas casas e destroem as nossas casas. E nós sabemos que esses espíritos estão entrando mesmo. E se nós mesmos não vigiarmos, nós seremos destruídos por esses espíritos diabólicos que vêm da parte de Satanás, enviado do Lucifer para e não derrotar as nossas vidas, para querer desmanchar o plano de Deus sobre as nossas vidas. Mas no sangue de Jesus tem poder para nos guardar, para nos livrar de todo mal e nos proteger dessas obras diabólicas, dessas obras do inimigo que está aí à nossa volta. Como a palavra de Deus diz que o Satanás ele está como um leão à nossa volta, rugindo e procurando a quem possa tragar. E se você abrir a porta, ele entra e faz arruaça na casa, na sua casa, na minha casa ou em qualquer casa, no lugar que abrir a porta na qual ele possa entrar. Mas nós estamos aqui para dizer que Jesus é bom e que essa palavra é a palavra de Deus e que se nós confiarmos nela, nós seremos mais do que vencedores. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, ele jamais será envergonhado. A Bíblia fala que em toda a palavra de Deus, se nós lermos, nós vamos ver que Deus nos garante promessas. Ele nos promete promessa. A Bíblia fala em Isaías 54:19 que nenhuma ferramenta preparada contra mim ou contra a sua vida prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, diz o Senhor, para nos livrar. Esta é a palavra de Deus. Guarde ela no seu coração, como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Louvado seja Deus. Então vamos guardar essa palavra, vamos usar essa palavra e guardar ela dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor nosso Deus, mas que nós sejamos vitoriosos, que nós sejamos
e não mais do que vitorioso, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos, porque Jesus disse assim, vós já venceste o diabo, por isso vós sois forte, porque vós já venceste o diabo. E eu creio que nós já vencemos o diabo e nós somos mais do que vencedores pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, sem mais perca de tempo, eu quero louvar o Senhor com um hino que tem por título, que eu gosto muito, é Canaã. Porque eu sei que um dia nós iremos morar na Canaã celestial. Eu sei que um dia aquela Canaã, que um dia o povo de Deus penetrou ali, pôs os seus pés na Canaã celestial e estão lá até hoje. Essa Canaã, nós também um dia vamos possuir a Canaã celestial para morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela cidade gloriosa na qual o Senhor tem nos prometido um dia andar nas ruas de ouro. Se você nunca ouviu, a Bíblia diz que o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu é o que está preparado para aqueles que servem ao Senhor. E então, o que é que está preparado para aqueles que servem ao Senhor? Andar na rua de ouro e cristal. Aqui nós andamos em rua de barro, em rua de asfalto, mas quando nós chegarmos lá na glória, nós iremos andar em ruas calçadas de ouro e de cristal. Então, é essa cidade que Deus preparou para nós, aonde nós iremos morar. E é aonde eu quero ir morar, essa cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Louvado seja o seu santo nome. E agora, sem mais perca de tempo, quero louvar o Senhor com esse hino que tem por título Canaã, porque nós iremos trazer uma mensagem da parte de Deus hoje para você. Nós hoje iremos falar sobre o espírito de inveja. Fique atento, porque Deus tem uma mensagem para você nesta tarde e você vai aprender muito conosco. Essas palavras que estamos falando é sobre a palavra de Deus e nós estamos aprendendo em você também. E agora nós iremos louvar o Senhor sem perca de tempo, louvando ao Senhor com Canaã. Glória a Jesus. Longo é o caminho que eu estou a seguir, os meus pés feridos estão. Mas tenho que prosseguir como está, longe Canaã. Mas Jesus ao meu lado vem e me diz, servo meu, o caminho do Calvário foi longo pra mim. Não desista agora, eu estou aqui, Canaã, é logo ali, aleluia, Jesus. E essa é a esperança do cristão, porque um dia nós iremos morar em Canaã, essa Canaã celestial que Deus tem prometido ao seu povo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sinto depressa minhas forças aumentarem e as feridas dos meus pés sararão. As lutas tenebrosas se desfazem como pó, já posso ver Canaã. Mas Jesus ao meu lado está e me ajuda a caminhar. Ouço sua voz a me dizer, não desista agora, eu estou aqui, Canaã, é logo ali, aleluia. Essa é a esperança do cristão, meus amados irmãos. É que um dia nós iremos morar em Canaã. Glória a Jesus. As poeiras, tudo são passadas. As lutas todas são passadas, porque Jesus já preparou Canaã para nós. Aleluia. Glória a Jesus. Você acabou de ouvir o hino que tem por título Canaã. Canaã é uma palavra linda, uma palavra maravilhosa, que a Bíblia fala muito sobre Canaã. Quando Deus tirou o seu povo, do Egito para habitar em Canaã. Deus arrancou o seu povo com mão forte do Egito
para habitar em Canaã. Por favor, coloca o relógio para funcionar, Júnior. Glória a Jesus. E ali aquele povo começaram a andar por aquele deserto, passando por tantas dificuldades, por tantas coisas, por tantas tribulações, mas eles estavam se direcionando rumo a Canaã. Mas houve ali muitas coisas que impediram o povo de Deus a penetrar, muitos a chegarem em Canaã. Muitos não chegaram. Por quê? Porque eles foram rebeldes e desobedeceram à voz de Deus. Porque se eles não tivessem sido rebeldes, eles tinham penetrado em Canaã como Deus o prometera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus falou com o seu povo. E quando Deus fala, algo de maravilhoso acontece. Porque a voz de Deus é como as labaredas de fogo. Tem um salmo, eu penso que é o Salmo 29 que diz isso. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Louvado seja Deus. E esse Deus poderoso a quem nós servimos, esse Deus fiel, um dia prometeu também que nós iremos pisar em Canaã. Nós não sabemos quando, se é hoje, se é amanhã, se é depois de amanhã, mas Deus sabe o dia e a hora a qual nós iremos morar em Canaã. Um dia Deus lá no céu preparou no seu livro, ele olhou e viu a nossa história, aleluia. E ele disse, eu vou enviar o meu filho à terra. E nós saímos de lá do céu, nós morávamos no céu, no livro de Deus, e viemos aqui um dia para nascer no útero da nossa mãe e crescer. E ali nós crescemos até 9 meses, e depois a nossa mãe nos expeliu para fora e nos colocou nesse mundo para que nós estejamos nessa jornada, que é caminhar neste mundo, mas Deus nos fez vencedor, aleluia. Nós fomos mais do que vencedores, porque desde o dia que nós fecundamos no útero da nossa mãe, nós fomos já o vencedor, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus escolheu você para ser um vencedor. Deus me escolheu para ser uma vencedora. Deus não nos chamou para sermos derrotados, mas Deus nos chamou, a mim, a você e a todos nós, para sermos vencedores, aleluia, pelo poder do sangue de Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, eles estarão louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. E você está assistindo o programa Cântico de Sião, que chega ao seu lar todos os sábados, com essa mensagem de amor e de salvação e de libertação à sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje, nessa tarde, nós queremos falar uma palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, sobre a inveja. Como já disse para você que nós estamos falando sobre os 7 espíritos que estão invadindo o mundo. O espírito da ganância, nós já falamos aqui sobre ele. O espírito da inveja, o espírito da preguiça, o espírito da raiva. Vários espíritos que estão invadindo as casas e o mundo. E eles entram de mansinho e nós não vemos a hora que ele entra dentro da nossa casa. E hoje nós iremos falar sobre o espírito da inveja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós queremos começar lendo em Provérbios, capítulo 14 e versículo 30. Esta é a palavra de Deus. Vá na sua casa, pegue a sua Bíblia e leia juntamente comigo a sua Bíblia. Em Provérbios, capítulo 14 e versículo 30. Na minha Bíblia diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aqui na outra tradução que eu escrevi aqui, uma outra Bíblia que eu tenho em casa diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Todos se resumem numa mesma tradução. Então nós vemos que um coração perfeito, um coração saudável, ele é a vida da carne. Mas se ele é um coração invejoso, ele é a podridão dos ossos, é como se fosse podridão nos seus ossos. Então nós sabemos que nos dias atuais que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que têm os seus corações muito sujos. Eles só querem simplesmente uma palavra para falar coisas que não devem. Até mesmo no nosso meio, pessoas que dizem ser evangélica, pessoas que dizem serem ministro. Eu tenho ouvido muito isso da boca das pessoas. Mas o seu coração é um coração sujo. E se o seu coração é um coração sujo, ele não pode ter coisas boas, porque a Bíblia diz que a boca fala o do que o coração está cheio. Então, se o coração é bom, ele é saúde para a sua carne. Ele é uma bênção para a sua carne. Mas se o coração é mau, ele é uma podridão para os seus ossos.
Se o seu coração é invejoso, ele é a podridão para os seus ossos. Às vezes você não fala, você pode até dizer, eu não sou invejoso, eu não tenho inveja. Às vezes você pensa que não, mas dentro do seu coração, nosso coração é enganoso. Nós temos que sondar o nosso coração, entrar dentro dele e ver se há alguma coisa que não agrada ao Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 18, nos fala acerca de uma história, acerca de Samuel e acerca de Saul. Samuel foi um homem de Deus, na qual foi escolhido por Deus. Saul também foi um homem de Deus, mas ele deixou os caminhos do Senhor e começou a andar pelos caminhos maldosos. E a Bíblia nos fala que Samuel teve tanta inveja de Samuel, tanta inveja, tanto espiritual como física. Ele tinha inveja do servo do Senhor. E Deus usou a Samuel, embora Deus usou a Samuel que fosse e não escolher ali a Saul, não é, como rei, não é verdade? Gênesis 37, 12 a 36 nos diz a história também de José. Você conhece, eu acredito que você conheça a história de José. José foi um jovenzinho que foi escolhido por Deus para fazer a obra redentora lá para o povo de Deus no Egito. Ele foi levado para o Egito. Então a história de José é uma história muito linda. A história de Saul e também Samuel é muito bonita também. Saul também teve muitos problemas com Davi, não é? Ele teve muitos problemas com Davi. Saul, ele foi uma pessoa que ele foi escolhido e ele fazia, enquanto ele estava fazendo as coisas de Deus, na graça de Deus, tudo estava indo muito bem. Mas de repente Saul começou a sair da presença de Deus e a fazer coisas que não deviam, coisa no seu próprio entendimento, coisa da sua própria vontade. E naquele tempo o povo de Deus não podia andar pela sua própria vontade, como hoje nós também não podemos andar de acordo só com a nossa vontade. Mas nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Mas infelizmente os dias que nós estamos vivendo hoje, é muito difícil as pessoas quererem andar de acordo com a vontade de Deus. Então Samuel e Saul, ele tinha tanta inveja de Davi, que ele tentava matar Davi. Quando Davi obedecia, fazia tudo de bem para Saul, sabendo que ele era errado, mas ele teve nas mãos de Davi para ser morto. Mas Davi não matou a Saul, porque ele disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E aqui nós vemos essa história, essas duas histórias, a história de Saul e a história de José. A história de José é uma história muito linda, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele era um irmão que tinha mais irmãos, ele tinha muitos irmãos. E ele era aquele jovenzinho que Deus escolhera para revelar seus segredos a José. Deus mostrava a José coisas através de sonhos. E José, na sua simplicidade, ele vinha e falava com seu pai e com seus irmãos aquele sonho que Deus tinha revelado a ele na noite. E ali os seus irmãos tinham muita inveja de José. Ali começou a causar inveja. Eu estou falando para vocês sobre a inveja. E ali os próprios, vejam bem, meus amados, os próprios irmãos carnal estavam com tanta inveja de José que eles começaram a tramar coisas contra a vida de José. Não sabendo que Deus era com José, louvado o nome santo do Senhor. E José começa a falar para os seus irmãos, olha, e para seu pai, eu tive um sonho que eu estava em tal lugar e eu vi uns molhos, e esses molhos se prostravam diante de mim. Olha, eu tive um sonho, outro dia lá vem ele de novo e diz, eu tive um sonho com o sol e com a lua e com as estrelas, e que as estrelas vinham e se prostravam diante de mim. E ali os irmãos dele já começaram a ter inveja, porque o pai de José começou a dar crédito nos sonhos de José. E às vezes até o seu pai lhe repreendia pelos sonhos que ele tinha, mas o seu pai sabia da realidade. O seu pai não queria causar transtorno entre a vida de José e seus irmãos, porque o pai já tinha visto que os outros filhos já estavam com inveja do seu próprio irmão. Mas ali José, na sua simplicidade, ele chegava e começava a falar com seus irmãos os sonhos que Deus tinha mostrado a ele na parte da noite. E às vezes, meus irmãos, aqui neste mundo, nós vivemos num mundo tão cruel. Nós vivemos num mundo que as pessoas são tão invejosas. As pessoas estão, às vezes está junto com você, bate no seu ombro, diz ser o seu amigo, mas por detrás ele está cheio de inveja, ele está cheio de coisas que não agradam a Deus. O seu coração está cheio de rapina, cheio de coisas tremendas que vêm da parte do diabo.
E Deus não se agrada disso, como Deus aqui não se agradava. Mas os seus irmãos começaram a planejar planos malignos contra a vida de José. Porque a inveja traz a pessoa à destruição. A inveja traz a pessoa a querer matar o outro. A inveja traz a pessoa a cobiçar as coisas do outro, a querer as coisas do outro. Olha, meus irmãos, isso é comum nos dias que nós estamos vivendo hoje. Mas isso não é de Deus, isso é um espírito diabólico que está entrando nas igrejas, que está entrando na casa de Deus para fazer essa destruição, essa desvantagem. Às vezes até mesmo no nosso meio. Por exemplo, um pastor que às vezes prega porque ele fala a palavra de Deus. O outro tem inveja dele porque ele fala a palavra de Deus. Mas ele prega muito bem. Queria eu pregar como ele. Mas olha, a Bíblia disse assim, que não importa a maneira que o evangelho seja pregado, seja por inveja, seja por contenda, seja em lutas, seja em tribulações, mas o que importa é que o evangelho da salvação seja pregado a todas as pessoas deste mundo que não conhecem a palavra de Deus. Então não importa a maneira que o evangelho seja pregado, o que importa é que seja pregado. Nós vemos muitos escândalos, muitas coisas ridículas acontecendo no meio do povo de Deus, que eu converso com tantas pessoas, muitas pessoas dizem para mim, eu não quero mais ir para uma igreja evangélica, eu não quero saber de igreja evangélica. Nas igrejas evangélicas só tem inveja, nas igrejas evangélicas só tem um querendo tomar a mulher do outro, só tem um querendo roubar o dinheiro do outro, esse pastor fulano de tal só prega por dinheiro, esse pastor fulano de tal não tem amor às ovelhas. Eu tenho ouvido muito isso, meus amados irmãos. Mas só tem uma coisa, a Bíblia diz que no dia final, no dia do juízo final, não importa a maneira que você esteja pregando o evangelho. Quem sabe você até se considera que você esteja fazendo certo. Mas tem uma coisa, se você não estiver fazendo certo, se eu não estiver fazendo certo, Deus vai requerer da minha alma e da sua alma. E no dia do juízo, quando você chegar na porta do céu, ou eu chegar na porta do céu, se eu não fiz as coisas de Deus com sinceridade, dentro da palavra de Deus com sinceridade, nós vamos dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu curei enfermos. Sabe o que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não vos conheço. Meus amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos a ouvir esta palavra na qual será falada no dia do juízo final. Então, como já disse para vocês, José era este homem simples, sincero, um homem que Deus agradara dele, mas os seus irmãos, a inveja foi tanta que eles tiveram tanta inveja porque o seu pai era apegado a José. Então, quer dizer, eles tinham tanta inveja que eles planejaram uma morte para o seu próprio irmão. O seu pai, por tanto que amava, seu pai deu-lhe uma capa colorida que ele tinha mandado fazer, uma roupa que destacava dos seus irmãos. Então, quer dizer, até isso causou inveja no meio dos seus irmãos. Por quê? Porque ele tinha uma capa que o pai tinha dado. Quer dizer, é como nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. E tem muitas pessoas que têm inveja de nós. E eles falam, mas como pode? Eu olho para a vida daquela pessoa só tem bênção na vida dele, só é abençoado e eu não tenho bênçãos. Olha, se Deus quer me proteger com a sua proteção divina, quem é você para vir querer tirar a mão e a proteção divina da minha vida? Louvado seja Deus. Mas aqui os irmãos de José quiseram e tentaram matar o seu irmão. E eles um dia prepararam as coisas para matar seu irmão. E Rubens, que era, penso que provavelmente fosse um dos mais velhos, ele disse, mas como nós vamos fazer isto? Nós vamos matar o nosso pai de súbito? Nosso pai vai morrer de tanta tristeza. E eles falaram assim, não, mas nós vamos fazer isso porque esse irmão nosso só está causando problema. Esse irmão só está nos causando problema, então nós vamos planejar a sua morte. E a Bíblia nos fala da história de José. Por causa da inveja, os seus irmãos planejaram a morte de José. Mas eles não tiveram coragem, eles queriam matar, mas Rubens dizia, não vamos fazer isso, porque o sangue dele vai cair sobre nossas vidas. Não vamos fazer isso. Mas vamos pegar simplesmente ele e vamos jogar num poço por aí e pegar a túnica dele, levar o nosso pai e dizer que uma fera o matou. E assim eles fizeram. Eles pegaram um animal do campo, mataram, ensanguentaram a sua túnica e pegaram ele e jogaram ele, coitado daquele jovenzinho, foi jogado ali dentro daquele poço, não sabia ali, e eles ficaram ali de perto para ver o que ia acontecer. Mas a Bíblia diz que imediatamente vinham passando os midianitas e eles pegaram e disseram, não vamos fazer isso não, mas vamos vender o nosso irmão como escravo. Vamos vender. Irmãos, que irmãos, qualidade de irmãos são esses, não é verdade?
Mas dentro dessa coisa estava o plano de Deus para a própria salvação daqueles irmãos que estavam com tanta inveja, planejando a maldição sobre a vida do seu irmão. E Deus transformou essa maldição, essa inveja, em bênção para a vida deles próprios. Aleluia. E a Bíblia fala que eles venderam seu irmão. E foi José, aleluia, levado cativo para bem longe, para uma cidade longe. E ali ele foi ser cativo, trabalhar ali com aqueles reis daquele lugar. Mas diz, a palavra de Deus diz que em tudo que ele fazia, a mão de Deus era com ele. Às vezes nós somos perseguidos, às vezes nós somos invejados, mas em tudo a mão de Deus está sobre nossas vidas. E quem poderá ser contra nós quando a mão de Deus está sobre nós? Aleluia. E a Bíblia nos fala que José ali, humilhado naquela terra, o rei gostou dele e colocou ele ali como superintendente, como seu segundo rei ali dentro do seu reinado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali ele fazia tudo certinho. Mas como o inimigo é um traiçoeiro, ele não se contenta com as coisas. Ele planejou planos para destruir a vida de José, porque quando Deus planeja um plano para a nossa vida, Satanás vem com outro plano para destruir aquele plano de Deus que Deus tem na nossa vida. E ali o diabo começou a colocar o desejo carnal na vida da mulher do rei com José. E ali ela planejou ter José. E como ela não pôde ter José, ela ficou com as vestes de José nas mãos dela. E depois ela gritou dizendo que José queria e não abusar dela. Que maldita essa mulher, invejosa do inferno também. Mas ali José foi jogado na cadeia. E ele ali ficou ali. Mas eu acredito que no coração do rei ele sabia que José não tinha praticado aquela ação. Mas um dia Deus, olhando a fidelidade de José, ele estava na cadeia, mas ele era fiel. Glória a Jesus. Ele era destacado entre todos os que estavam na cadeia. E ele teve discernimento de sonhos. E ele foi um dia trazido novamente para a casa do rei. E a confiança voltou novamente. Glória a Jesus. E ali se conta toda a história, como aconteceu. Que Deus começou a revelar a José o que ia acontecer. Os 7 anos de fome que havia naquela terra. E ali José falou ao rei, eu tive um sonho. Olha, aliás, o rei teve um sonho, se perturbou e contou para José. E José falou para ele, olha, vai ter 7 anos de fome na terra. Deus deu discernimento. Vai ter 7 anos de fome na terra. Então, o que poderá ser feito? Ali o rei achou ele tão inteligente, mas tão inteligente que ele falou assim, olha, a confiança está sobre ti. Vamos ver o que vamos fazer. E eles começaram a comprar coisas de outros estados. E começaram a juntar comida. E começaram a juntar mais comidas e mais comida. Porque José, Deus revelou para ele o segredo que ia acontecer no futuro. E Deus pode também nos revelar o segredo. Apesar que tem muitas invejas contra nós. Mas Deus é quem nos livra dessas coisas. Louvado seja Deus. E aí nós vemos a história de José. Ele livrando o seu próprio pai, seus próprios irmãos. E trazendo para junto dele, para abençoar a seu pai e a seus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se José fosse uma pessoa egoísta, ele não ia mostrar o seu amor para com seus irmãos. Porque ele ia dizer assim, assim como eles me entregaram aos midianitas, eu vou deixar morrer-os de fome. Mas não, ele não foi egoísta, ele não teve inveja, mas ele usou de misericórdia, da misericórdia de Deus no seu coração. E ele mandou buscar os seus irmãos, ele mandou buscar o seu pai, apesar que ele passou eles por um teste. Mas ele mandou trazê-los e abençoou com tudo que tinha ali naquela terra, aonde ele estava ali na banda do Egito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Romanos 1, 28 a 32 diz que quem procura os seus próprios interesses, esse é um invejoso. E a maioria das pessoas hoje só procura os seus próprios interesses. Eles só olham para você com o símbolo do dólar. Eles olham para você com interesse material, mas Deus não olha para você com esse tipo de interesse. Deus olha para você com amor e com misericórdia, aleluia. Deus não se importa com aqueles que procuram os seus próprios interesses. Glória a Jesus. E essas pessoas que querem os seus próprios interesses, que invejam as coisas alheias, isso não vem de Deus. Mas eles estão procurando o seu próprio interesse e estão deixando a Deus de lado e deixando esse espírito do diabo entrar na vida dele. Essa gente invejosa
que tem muitas pessoas assim, pastores falsos. I'm sorry, me desculpem, meus irmãos, eu estou mencionando o nome de pastores, mas existem muitos pastores falsos, muitos ministros falsos, que estão hoje em dia na casa de Deus, estão com falsidade contra o povo de Deus. Eles só querem pregar os apóstolos da mentira, os apóstolos da vaidade, que se gloriam em si mesmo e só querem tudo para eles, e que a ovelha que se dane. Isso é o tipo de dizer. Mas isso não vem de Deus, meus amados. Isso não provém de Deus. Nem para mim e nem para você. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que pregam por inveja a palavra de Deus, que não é por amor às almas, mas por amor ao dinheiro, e no dia do juízo, é como já disse, eles irão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, preparado para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E quem é que vai dizer isso? Sou eu? Não. Isto, meus irmãos, é a palavra de Deus que fala. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esses malditos não vão participar no reino dos céus. Que triste, né, meus amados irmãos? Atos 13:45 nos diz que os judeus também tiveram inveja de Jesus Cristo. Jesus só fez o bem, mas ele era invejado por todas as pessoas que olhavam para ele. A Bíblia diz que ele era sem formosura. Aleluia. Um homem sofrido, de dores, nos diz lá o livro de Isaías. Mas aqueles que olhavam para Jesus eram atraídos, aleluia, pelo poder e pela graça que estava no Filho de Deus, aleluia. Eles eram atraídos por esse poder, mas mesmo assim eles tiveram inveja de Jesus e levaram a crucificação, aleluia. 1 Timóteo 6:4. Eles levaram Jesus à crucificação. Eles zombaram de Jesus. Até mesmo muitos deles que andavam com Jesus, como Judas, comiam no prato com Jesus. Ouvia Jesus falar todos os dias das coisas boas. E Jesus pregava todos os dias para eles que estavam todos os dias na convivência com Jesus. Mas mesmo assim eles eram invejosos e tinham inveja de Jesus. E levaram Jesus à crucificação. Levaram Jesus a sofrer na cruz, aleluia. Levaram Jesus a ser arrastado pelas ruas de Jerusalém, derramando aquele sangue precioso, derramando aquele sangue pelas ruas. Ó, meus irmãos, que inveja tremenda que entrou no coração de muitos romanos e de muitos judeus que foram maus com Jesus, aleluia, para levar Jesus à cruz. Mas Jesus foi tão bom que Jesus, mesmo assim, Jesus dizia: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que um coração bom, ele é a saúde da carne. Mas o coração mau é a podridão dos ossos, aleluia. Não vamos ter essa podridão, essa inveja tremenda nos nossos ossos. Mateus 5, versículo 8, eu acredito que seja Mateus 5, vamos lá. Mateus 5, versículo 8, para ver o que nos diz, aleluia. Em Mateus 5, versículo 8, nos diz: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, aleluia. Então, se você tem um coração limpo, você vai ver a Deus. Mas se você tiver um coração de inveja, você não pode ver a Deus, porque você só quer o mal do seu irmão. Você não quer o bem do seu irmão, mas você só quer o mal. Você só quer o venha a nós e o vosso reino nada. A Bíblia diz que nós temos que querer venha a nós, mas vosso reino também. Mas as pessoas invejosas não fazem assim. E nós temos aí o exemplo, meus amados irmãos, de Lucifer. Se nós formos ao livro de Isaías, nós vamos ver o que nos fala a palavra de Deus sobre Lucifer. A Bíblia fala, aleluia, que Lucifer se rebeliou contra Deus. Por causa de quê? Por causa da inveja. E diz, e com ele desceu uma terça parte de anjos rebeldes. 1 Samuel 15:23 nos diz que rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então o que aconteceu com Lucifer? Ele se rebeliou. A Bíblia nos diz em Isaías 14, 12 a 15 e no Ezequiel 28 a 16 nos diz que Lucifer, ele era um anjo de luz. Se você quiser ir na sua casa, anote aí Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, 16. Nos diz que Lucifer, ele era um anjo de luz. E ele andava pelas pedras afogueadas, aleluia. Você já pensou? Lucifer, ele foi uma pessoa
que ele foi formado pelas mãos de Deus. Aleluia. Deus fez Lucifer. E a Bíblia diz que Lucifer, ele era um anjo tão lindo, mas tão lindo, que ele era a estrela resplandecente da manhã. Ele brilhava como a estrela da manhã, aleluia. E ele andava entre as pedras afogueadas, de tão lindo que ele era. Mas no seu coração entrou a inveja de ser como Deus. Ele não se conformou, mesmo na sua lindeza, na sua boniteza, ele não se conformou. Ele queria ser mais ainda, ok? Ele queria ser mais ainda. Você quer ver? Você quer olhar lá? Vá lá em Ezequiel 28:16. Eu vou ver se eu encontro aqui rapidinho para você. Ezequiel 28:16. Glória a Jesus. Ezequiel 28:16. E diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que lançaste, profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubins da guarda, em meio ao brilho das pedras afogueadas. Tu que elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Quer dizer, ele está aqui na terra. Pela multidão das tuas iniquidades, pela tua injustiça do teu comércio, quer dizer, o teu comércio, as coisas que ele praticou no coração dele. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Deus vai reduzir Satanás ao pó no dia do juízo final. Então aqui nós vemos, meus amados, que ele andava entre as pedras afogueadas. Ele era um querubim ungido. Ele era uma estrela. Ele era um dos chefes nos céus. Mas por causa da sua inveja, ele foi criando a inveja contra Deus. Apesar de que ele foi criado por Deus, o anjo mais lindo de todos, mas o orgulho e a inveja lhes destruiu. Então a inveja destrui o homem. Ok? O orgulho destrói o homem. E a sua beleza, ele era tão lindo que ele se olhou, ele disse, como eu sou lindo. E ele quis ser como Deus. Mas ele olhava para Deus, ele achava Deus muito mais lindo ainda. E ele queria ser como Deus. E ele disse, subirei ao monte do Senhor. E ele subiu. E a Bíblia disse que ali começou a guerra no céu. Você já pensou? A primeira guerra que começou foi no céu. Começou esta guerra lá no céu, do Lucifer, que Lucifer significa anjo de luz, o nome dele. Então quer dizer, ele começou a rebelião contra Deus, não sabendo que Deus rege todo o universo, aleluia, com toda a autoridade, com toda a glória e com todo o poder. Mas ele não pensou nisso. E ele começou a ver que ele era bonito demais, que ele era lindo demais, e ele queria agora ser como Deus. Ele queria se assentar no trono de Deus e reger os céus. Mas só tem uma coisa, a Bíblia diz que assentar no trono de Deus, esse poder só pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está sentado no trono de glória e da sua majestade, e a sua glória Ele não dá a outrem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus rege o universo por anos e anos, aleluia. Por milhões e milhões de anos, Deus rege o universo com autoridade, com glória e com poder, aleluia. E esse anjo se introduziu a outros anjos. E ele falou, vamos fazer guerra no céu. E ele começou a sua guerra, não sabendo ele que Deus estava contemplando todas as coisas. Imagine, uma guerra no céu contra Deus. A Bíblia diz que quem é que já se levantou contra Deus que teve paz? Ninguém. E ali ele quis fazer guerra contra Deus. E a Bíblia diz que ele desviou uma terceira parte dos anjos. Veja bem, meus irmãos. Ele, Satanás, que estava nos céus, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos que confiavam no Senhor, que viviam a mandado do Senhor. Ele conseguiu convencer através da sua inveja, para colocar do lado dele, para ser contra Deus, não sabendo mais como que pode entrar essa inveja tão grande no coração de Satanás. Pois ele sabia que ele foi um ser formado por Deus. Mas agora ele queria estar no lugar de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus a expulsou dos céus. E que é triste, né, meus irmãos, que ele veio parar aqui na terra.
com seus anjos. Não somente ele, porque uma terça parte de anjo é muitos anjos. E ele foi jogado dos céus à terra. E ele caiu aqui nessa terra. E está aí, até hoje, com guerra contra o nosso Deus. Quer dizer, ele começou lá em cima e agora ele está aqui embaixo, fazendo guerra contra os filhos de Deus. Ele vai na casa de um, ele perturba um. Ele vai na casa do outro, ele perturba outro e começa a fazer guerra. E ele começa a fazer as suas guerras para pôr uns contra os outros, para fazer desavença. Muitas coisas ele tem praticado aqui na terra, através da inveja, porque ele sabe que ele já está derrotado e que os seus dias estão chegando, muito em breve. Ele será destruído pelo poder de Deus. E ele sabe que essa guerra um dia vai acabar. Mas ele sabe que ele vai ser perdedor, que ele já é perdedor. Mas ele ainda continua lutando contra o nosso próprio Deus. Lucas 10:18 nos diz que Deus enviou ele à terra. E ele e os seus comandantes destes anjos vieram com ele para parar sobre a terra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E Judas 1:6. Apocalipse 12:3-49. Ezequiel 28, como já li para vocês, 12-14. Nos diz que esses anjos tremendos, tremendamente inteligentes, eles, em força e poder, vieram parar sobre esta terra com os corações cheios de maldade. Agora você imagina esses anjos tremendamente inteligentes, tremendamente cheios de autoridades, da autoridade do diabo, para vir contra o povo da terra. E está aí proclamando maldade, guerra contra Deus aqui na terra. Isaías 66, 1 e 2. Diz que o Senhor disse: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Aleluia. Então, os céus é o trono de Deus e a terra é onde estão os pés de Deus. Então, Satanás está por debaixo dos pés do Senhor. Aleluia. Os seus anjos estão debaixo dos pés do Senhor. Aleluia. Mas nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, da sombra do Todo-Poderoso, na qual o Senhor Jesus nos rege todos os dias, como diz o Salmo 91. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá e te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus tem nos guardado, aleluia. Deus tem nos contemplado dos altos céus. O Espírito Santo de Deus tem nos guardado aqui nessa terra. A Bíblia diz que quando Jesus foi ao céu, ele disse: eu irei, mas eu enviarei um Consolador para que esteja convosco até a consumação dos séculos, aleluia. Quando é a consumação do século? O tempo do fim. Então quer dizer, nós não estamos sozinhos, mas nós estamos protegidos pelo braço do Senhor. Nós estamos protegidos pela mão do Senhor. Nós estamos debaixo da mão santa de Deus, aleluia. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer impressionar a Deus? É uma pergunta. Você quer impressionar a Deus? Só tem uma chave que você impressiona a Deus. É ser humilde, aleluia. Seja humilde e você impressiona a Deus. Lucifer, nós sabemos que ele quis investir contra Deus desde o começo. Vejam bem, quando Deus formou ali Adão e Eva no jardim, que Deus colocou ali Adão no jardim, no começo de todas as coisas. O jardim do Éden era um jardim, a coisa mais linda. Eu nunca vi, porque Deus nunca nos deu o privilégio de ver, mas disse que era lindo o jardim do Éden. E Deus colocou a autoridade sobre Adão para ter domínio sobre todas as coisas ali no jardim. Mas Deus disse para ele: olha, vocês vão ficar aqui, mas não coma do fruto proibido. Tinha uma árvore que eles não poderiam comer. Isso é um mistério de Deus, essa árvore. Às vezes a gente pode pensar que é uma fruta, é uma coisa... A Bíblia não explica, eu não sei te explicar também, mas é um mistério. Mas Deus não queria que eles tocassem na árvore. Então quer dizer, Deus começou ali dando uma ordem a Adão.
não a Eva, mas deu aquela ordem a Adão. Então quer dizer, Satanás, como ele já se rebeliou no céu, Lucifer se rebeliou lá no céu, então ele sabe que a rebeldia, Deus não tolera. Deus não tolera a rebeldia. A rebeldia como pecado de feitiçaria, Deus não tolera. Então ele foi com as suas artimanhas, com as suas astúcias, ele viu que ele não tinha conseguido dominar Adão. Deus formou a mulher para ser parte de Adão, para que Adão não tivesse sozinho. E ali, como a mulher sendo a parte mais fraca, Satanás vem para a mulher e começa a dizer para ela, olha, come desse fruto. E ali Satanás teve uma conversa com Eva. Eva conversou muito tempo com Satanás. E ele dizendo para ela, olha, ela disse, olha, nós não podemos comer do fruto proibido. Porque o dia que nós comermos, nós morreremos. E ali teve aquela conversação. E ali Satanás disse para ela, não, vós não morrereis, mas vós sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, ele já fez aquela guerra no céu, agora ele já estava planejando fazer a guerra aqui na terra, contra os escolhidos de Deus. E a Eva, inocentemente, pensando que ia ser como Deus, quer dizer, todo mundo queria ser como Deus. É como hoje, muitas pessoas querem ser como Deus, mas eles não querem seguir os passos de Deus. Eles querem pregar o evangelho, querem fazer a vontade de Deus, mas não querem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Está errado, meus irmãos. Se eu falo uma coisa, tem que ser aquilo. Se a Bíblia fala que nós temos que pregar o evangelho, tem que ser como a Bíblia fala, nós temos que pregar o evangelho. Então, quer dizer, então ali Satanás entrou novamente e novamente ele investiu contra o plano de Deus, que foi o plano que Deus tinha para Adão e Eva no jardim do Éden, e desejando que eles fossem como Deus. E Lucifer fez novamente um feito, e não, um desfeita contra Deus. Fez uma guerra, fez Eva comer o fruto proibido. E ali Eva, depois que comeu, ela, coitada, para não se achar sozinha, ela correu e foi dar para o esposo também. O esposo dela podia muito bem dizer, não, Deus me proibiu que eu não comesse. Como que eu vou comer? Mas não, ele acha que com medo de ficar sem a Eva, né? Ele pegou e comeu do fruto proibido também. Comeu. E o que aconteceu? O que aconteceu? Que o pecado entrou no mundo. Entrou o pecado e a morte, não é a morte física, a morte espiritual entrou no mundo através de Adão e Eva. Ok? Então Lucifer, ele foi feito uma pessoa, uma beleza inagualável. E não criado por o juiz dos juízes. Uma garantia de Deus para a sua própria pessoa. Que privilégio, meus amados irmãos. Que privilégio que esse anjo teve. Mas ele não ficou satisfeito. Ele não ficou feliz. Mas ele quis ser igual a Deus. E começou a investir contra Deus. E ele continua investindo aqui na terra. Como nós falamos aqui agora, a pobre da Eva e de Adão, agora, de uma vida de paz, de alegria, de tranquilidade, que era dono de tudo no jardim. Agora foram passar a ser escravos de quê? Escravos do pecado. Sofrer para poder comer. Eva foi sofrer para ter filhos, como as mulheres hoje sofrem também. Por quê? Por causa da desobediência. Então, quer dizer, eles desobedeceram a Deus também. E Deus enviou um anjo para expulsá-los do jardim. Eu creio que Deus fez isso com a dor no coração, mas assim como Deus expulsou os anjos e Lucifer de lá de cima do céu, Deus também expulsou Adão e Eva do jardim, para que eles não tocassem no fruto da vida eterna, aleluia, e vivessem eternamente no pecado e na morte eterna. Mas Deus, como é sábio, Deus expulsou-lo do jardim. E a Bíblia fala que Deus colocou um querubins na porta do jardim, com espada desembainhada e flamejante. Como diz aqui, você não entra. E agora eles foram sofrer. Deus ainda foi misericordioso com Adão e Eva, porque Deus teve misericórdia deles. E abençoou eles. Teve misericórdia. Glória a Jesus.
E é essa misericórdia. A Bíblia nos fala em Lamentações 3, que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor sobre nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, você quer impressionar a Deus? Você quer ser uma pessoa que impressiona a Deus? Seja humilde. Desça no trono de Deus. Não seja uma pessoa invejosa. Não tenha inveja. Não seja como Lucifer. Não tenha inveja daquele que prospera. Não tenha inveja daquele que Deus abençoa. Porque assim como Deus abençoa ele, também Deus vai abençoar a você também. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora eu vou louvar o Senhor com mais um hino. Nós estamos chegando no término do nosso programa. E eu creio que você está se deliciando com essa mensagem e aprendendo bastante, porque essa é uma mensagem que veio do coração de Deus para os nossos corações, para o seu coração, para levar até você essa mensagem, para que você saiba que este exemplo nós não podemos pegar para nós mesmos, o exemplo de Lucifer. Ser invejoso, invejar a Deus e ter que ser jogado fora dos céus. Ser como Adão, que pecou, desobedeceu a Deus e foi jogado fora do jardim. Se você desobedece, se nós desobedecermos ao Senhor, fizermos coisas contra Deus, nós iremos ser cortados e jogados para fora. Mas louvado seja Deus que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o seu santo nome. Fique conosco até o fim. Deus tem uma bênção para você. Deus te abençoe. Fique conosco. Irei louvar o Senhor e você vai se deliciar. E chegando ao término do nosso programa, eu quero abençoar você no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mansões celestiais. Este é o título deste livro, onde um dia iremos morar com o nosso Rei, aleluia. Nas mansões celestiais, onde Deus nos preparou um lugar tão maravilhoso, na qual nós iremos viver, aleluia. Esse hino é muito lindo, muito maravilhoso. Preste atenção na letra deste hino. Glória a Deus. Desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réus pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes ali, naquele vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Chorou sangue no horto por mim, deixou rastros de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remida já sou por meu Cristo. Sou já herdeira da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte como Ele eu serei, e em corpo incorruptível me transformarei. Aleluia! Esta é a vitória do cristão, aleluia! É que um dia nós iremos nos transformar em corpo incorruptível como o Senhor era, aleluia! Nós iremos voar o espaço sideral e nada vai nos segurar e nos impedir, aleluia! Porque nós teremos o corpo de Jesus. Nós seremos semelhante a Ele, aleluia! Nós seremos como Ele é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Que maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Entre ricos Ele foi sepultado por minha culpa. E uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo de meu mestre amado. E era o início do terceiro dia
Quando varões dos céus removeram a pedra tamanha, e o meu Cristo ressurgiu vitorioso, e é por isso que minha alma canta, aleluia. Dou glória a Deus, pois remida já sou por meu Cristo. Sou já herdeira da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte como Ele eu serei, e em corpo incorruptível me transformarei. Aleluia! Glória a Jesus! Glória. Você terminou de assistir o programa, de ouvir o programa, não, de ouvir o hino, Mansões Celestiais. Esse hino é um hino muito maravilhoso, porque ele nos fala que um dia nós seremos como o Senhor é. Você já pensou você ter a possibilidade de ser como Deus é? É assim que nós iremos ser. Recebermos corpo incorruptível de Deus, para um dia morar nas cidades celestiais e entrar na cidade pelas portas de Deus. Aleluia. Esta é a esperança do cristão, de um dia nós sermos como o Senhor é. Nós não iremos ter dores, nós não iremos ter angústia. E nós oramos para que, ora vem, Senhor Jesus, porque esse mundo está demais. Então eu quero lhe dar um conselho nesta tarde, neste dia. Não seja invejoso, não seja rebelde, mas seja humilde. E não chegue-se ao Senhor, porque a causa de você não ser consumido são as misericórdias de Deus. E a misericórdia de Deus é que está sobre este mundo, regendo este mundo, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, esse mundo já tinha terminado. Apesar de que nós tem hora que nós dizemos, meu Deus, vem acabar com esse mundo, porque esse mundo tem tantas coisas injustas, tantas coisas tremendas, que nós já não toleramos mais. Nós já não toleramos ver tantas coisas, tantas mortes, tantas guerras, tantas coisas tremendas que têm acontecido nesse mundo. E às vezes as guerras começam dentro da nossa própria casa. Mas nós temos que pedir a Deus a misericórdia de Deus, para que tenha compaixão de nós. Porque a guerra começou dentro da casa de Deus, nos céus, mas o diabo foi expulso de lá. E ele não ficou no céu, porque Deus não deixou ele ficar nos céus. E eu digo, fique conosco, porque você tem uma bênção especial para a sua vida. Nós estamos no término do nosso programa, já está vindo aí os nossos anúncios, glória a Jesus, já estão passando, mas glória a Jesus que você ficou até aí. Dê o seu coração para Jesus, dê a sua vida, receba a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E o Senhor seja contigo. E até a próxima oportunidade, assim se Deus nos permitir. Se Ele nos permitir, nós estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, com esse mesmo programa, falando para você a mensagem da salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado.